povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, aleluia. Cantando. Aleluia, aleluia. Solta a tua voz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, irmãos e irmãs que vieram esta noite celebrar a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, igrejas São José e São Pedro. Inclusive, digam aí de onde vocês estão, né? Nos assistindo. Qual paróquia, qual cidade, né? Qual estado. Como é bom a gente celebrar essa solenidade. Inclusive, vale a pena lembrar, como eu gosto de lembrar a todos, que a palavra ascensão, né, tem a ver com subida, a elevação de Jesus aos céus. A gente usa uma outra palavra muito parecida quando nós celebramos Nossa Senhora no dia 15 de agosto, que é a Assunção. É uma pena que a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, ela, que é dia 15, ela foi tirada, né, do nosso calendário de feriado no Brasil no tempo da ditadura militar. Eles tiraram muitos feriados católicos e os militares foram lá na ditadura e cortaram muitos feriados católicos. E aí, por isso, a gente, por exemplo, celebra no domingo próximo ao dia 15, que geralmente cai sempre no terceiro domingo do mês. E Assunção, porque Nossa Senhora, sendo de carne e ossos como você e eu, ela não era deusa, não tinha o poder por si mesma de subir aos céus. Foi uma vontade de Deus querer preservar o corpo daquela que foi templo do Espírito Santo, o primeiro sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela abrigou no seu ventre o próprio Deus. Por aí a canção diz, né, a primeira que comungou, através de ter dentro de si Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aquela que sabe conhecer essa grandeza de abrigar o próprio Deus no seu ventre, Deus quis preservá-la da corrupção da morte e assim a levou consigo para o céu em corpo e alma. Da mesma maneira, agora já a palavra ascensão é para justamente diferenciarmos e percebermos, apesar da sutileza da nossa linguagem, do nosso português, para a gente entender a diferença que esta elevação, esta assunção, esta subida de Jesus ao céu,
é interessante porque pode-se pensar que estamos celebrando a ausência de Jesus entre nós. E pelo contrário, essa sua ascensão ao céu é justamente a sua presença misteriosa no seio da comunidade, a sua presença mística entre nós. Quando ele sobe na sua parte divina e humana, porque há algumas igrejas que consideram que quando Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, a parte humana morreu, somente a divina que está aí. Então foi o divino que subiu. E não, nós reconhecemos que em Jesus existem essas duas naturezas, a humana e divina. Por isso a ascensão, a parte humana de Jesus que também sobe aos céus, é também a ascensão de todos nós. Com esta parte humana nós também subimos com Ele para a eternidade. É bom lembrar, meus irmãos, que nós vivemos um eterno movimento, né? Entre esse movimento de transcendência e de imanência. Ou seja, embora as palavras sejam um pouco complicadas, mas basta olhar para a cruz, né? A própria cruz de Cristo, ela mostra para nós esta mistagogia do sagrado. O simbolismo da cruz é mais profundo do que a gente pode imaginar. Porque a partir somente de duas madeiras que se cruzam, duas hastes, nós temos aí toda a simbologia da nossa fé. Na haste vertical, desse movimento que sobe para o céu, nós lembramos que nós viemos de Deus e para Deus nós retornaremos. Não fomos feitos para ficar aqui para sempre. Essa semana tive muitas missas de falecimento, sobretudo nas comunidades de Santana, de sétimo dia, mês, ano, e eu lembrava isso, as pessoas que perderam seus entes queridos, para que se lembrassem que nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Por isso, meus irmãos, que interessante, no primeiro movimento da ascensão, os discípulos eles estão extasiados com o rosto para cima, olhando Jesus que sobe. Mas, ao mesmo tempo, querido irmão, irmã, povo de Deus, comunidade, é aquilo que a gente costuma dizer que a liturgia da missa nos recorda sempre, para jamais esquecermos nossa vocação à comunhão com Deus, a esse movimento de subida, de transcendência. Quando na missa, no prefácio, o padre diz corações ao alto e a comunidade responde, o nosso coração está em Deus. Esse movimento de olhar para o alto, da comunhão com Deus, para a gente ter a força, cada missa, sobretudo a missa dominical, daí o nosso compromisso de não perdermos a missa, é esse movimento de transcendência, de verticalidade, de ligação com Deus, para a gente refazer as forças. Imaginemos durante a semana que se passou, quantos desgastes emocionais, psicológicos, físicos e espirituais tivemos, quantas batalhas foram travadas, perdas, vitórias, conquistas, sorrisos, lágrimas. E na semana que se inicia a partir do primeiro dia, o domingo, o que teremos durante a semana? E cada um sabe de si, e cada família também sabe de si. Precisamos disso. Mas na outra parte da haste, a horizontal, está justamente que nós fazemos parte da imanência deste mundo, até que a gente volte para o céu. E nesta imanência do mundo está a comunhão que devemos ter uns com os outros, a fraternidade, ou aquilo que dizia a campanha da fraternidade deste ano, a amizade social. Vivermos este amor, essa doação, essa entrega. Não é à toa que o anjo de Deus, como vimos hoje nos Atos dos Apóstolos, quando eles estão nesse movimento de transcendência, extasiados, olhando para o Senhor que sobe, o anjo de Deus parece bater em suas costas e dizer assim: homens da Galileia, o que é que vocês estão fazendo aí com a cara para cima, né? Como a gente diz no nosso sertanejo, com a cara para riba. Olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira. Agora vocês
vão pregar o Evangelho. Como diz Jesus, a toda criatura. Quer dizer, se por ora precisamos sempre desses momentos de transcendência, na oração pessoal, numa adoração, na oração da comunidade, em momentos de louvores, né, na missa por cura, mas também não esqueçamos que se nós ainda estamos aqui, é porque há muito o que fazer. Na festa da Ascensão, a igreja também nos lembra, por exemplo, já que hoje é um dia muito importante, que há 58 anos atrás, começou com o Papa Paulo VI, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Naquele tempo, muito diferente do que é hoje, né? Apenas rádios, revistas, jornais, a televisão ainda preto e branco, mas de repente hoje tem tanta coisa, os celulares. Quem imaginaria naquele tempo que de repente, né, as pessoas pela tela do seu celular iriam se comunicar com as outras que estão lá na China, em tantos lugares diferentes, que uma mãe que está aqui, de repente o filho lá em São Paulo pode ligar para esta mãe e matar a saudade, né? Quem diria naquela época? E hoje a comunicação está na palma de nossa mão, mas ao mesmo tempo a comunicação respira cuidados. Por isso que o tema desse ano é interessante. Hoje se fala muito a chamada inteligência artificial, né? Então, por isso que o tema é inteligência artificial e sabedoria do coração, por uma comunicação verdadeiramente humana. Ou seja, a gente até viu, né, agora com esse período lá no sul, as enchentes, o quanto que a gente precisa dessa sabedoria verdadeiramente humana. Porque lá a gente acompanhou que ao mesmo tempo que tem pessoas voluntárias, correndo atrás para ajudar, o governo com muita boa vontade, o exército, corpo de bombeiros, policiais, mas quantas pessoas más existem? As casas abandonadas, a pessoa ainda sofre em ter de abandonar a sua casa, foram as que morreram, e quantas chegam em casa e vêm a casa assim, arrombada. Pessoas ruins que aproveitam este momento para roubar os pertences de quem já não tem quase nada. E além disso, pessoas más, por ideologia de destruição, levando através de vídeos, de fake news, as chamadas mentiras, uma verdadeira campanha que atrapalha. Por exemplo, quando as pessoas deixam de acreditar nas doações, e aí eu vou ajudar, que eu vi que o exército, que não sei quem, que os médicos não estão deixando chegar as coisas. E quando se vai, o tempo que era para socorrer alguém, às vezes leva para revelar as mentiras que são colocadas. Tristes tempos. Tomemos cuidados com as bolhas dos fechamentos. Quando celebramos essa semana que inicia a nossa caminhada, até domingo que vem, para celebrarmos a vinda do Espírito Santo Pentecostes, peçamos ao Espírito Santo discernimento, para a gente conseguir ver além das bolhas nas quais vivemos, em nossos WhatsApps e demais redes sociais. Conseguir ver adiante, enxergar um pouco mais, para a gente entender, querida comunidade, irmãos e irmãs, a verdadeira comunicação. E para isso é preciso, como diz o próprio tema, a sabedoria do coração. Você conseguir deixar seu coração aberto para entender as coisas. E aí a gente entende, meus irmãos, que neste mundo há muito o que fazer. Além de nós, enquanto igreja, aprendermos a trabalhar as redes sociais, sabermos nos comunicar, divulgar o que vai acontecer. Usamos nossos celulares para tantas outras coisas e às vezes não usamos para até mesmo nossos eventos, né? Até mesmo nossos festejos e tantas outras situações. Temos que aprender a nos conectar mais no sentido positivo nas redes sociais para a divulgação daquilo que é bom da nossa caminhada de igreja. O nosso canal, por exemplo, quantos de nós talvez aqui não esteja inscrito? Quantos de nós, às vezes, não vai lá ver nem um pedacinho de algum vídeo que é lançado? Quantos de nós, às vezes, né, não fortalece o canal, não vai lá comentar, dizer seu amém, né?
precisamos fortalecer nossas redes sociais, mas também estar neste mundo, viver aqui, com o anjo nos diz, como se dissesse, há muito o que fazer, é também nós vivermos assim o cuidado para com as nossas famílias, os nossos lares. Esses dias, durante os festejos de Nossa Senhora de Fátima, nós temos 3 comunidades que celebram. Eu sempre pensei assim, se não tinha como a gente um dia, né, fazer festejo de Nossa Senhora de Fátima aqui em São José. Porque nós temos uma imagem tão linda, tão assim, né? Você veja que de maneira tão simples a equipe preparou um arbusto tão bem decorado, tão bem feito, que se fosse gastar fortunas não ficaria tão verdadeiro e tão lindo quanto esse. E aí, nesses festejos, seja no Baixio, na Imbiriba e na Lagoa Seca, eu lembrava justamente o que a própria palavra de Deus, quem acompanhou novenas, quem acompanhou rádio, transmissão de missa pela rádio, pela televisão, quem lê o Evangelho, a leitura na sua liturgia diária, nossa que é a Igreja em Oração, deve ter visto, por exemplo, a cada dia, a palavra foi dando um exemplo de alguém que abriu o seu coração para Deus, de alguém que deu uma brecha para Deus morar. Foi, por exemplo, na segunda-feira, a leitura traz o exemplo da Lídia. Paulo chega na cidade, não conhece ninguém, o Espírito leva até a margem do rio, onde as mulheres estão lavando roupa, cantando, rezando, e ele de repente faz o quê? Ele começa a pregar. Lídia abre seu coração, Lídia se converte, Lídia é batizada, ela e todos da sua casa, e ela leva Paulo e o companheiro para morar com ela na casa. A casa de Lídia se transforma na primeira igreja daquela cidade. É onde a palavra é proclamada, a catequese acontece, a missa é celebrada. Na terça-feira foi a vez do carcereiro, que quando as portas da prisão se abriram, ele levou Paulo e o companheiro para casa, lavou as feridas de Paulo, deu de comer e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí ele se batizou, todos da família se batizaram, a casa daquele carcereiro também se transformou numa igreja, lugar da pregação da palavra, lugar da catequese, lugar da Eucaristia. Na quarta-feira, Paulo chega a Atenas, e lá em Atenas, o que acontece? Tem um Dionísio e uma Dâmaris que abrem seu coração. Embora outros desdenharam de Paulo, quando ele falou que Cristo ressuscitou, outra vez nós te ouviremos. E houve quem zombasse de Paulo ao ouvir falar de ressurreição, algo que parecia impossível. Mas teve esses 2, Dâmaris e Dionísio, que abriram seu coração. Aí ele chega depois em Corinto, é a vez de uma Priscila e de um Áquila abrirem seus corações. Até o chefe da sinagoga, embora os judeus da sinagoga virassem as costas para Paulo, mas Crispo abriu seu coração. Eu estou citando os exemplos que aconteceram ao longo da semana, para vocês verem que estas pessoas deram uma brecha, abriram suas casas para a palavra de Deus. E essas suas casas, suas famílias se transformaram nas primeiras igrejas dessas comunidades recém-formadas. Porque não havia a igreja prédio naquele tempo, era a igreja família, que hoje o Papa Francisco, os bispos no Brasil chamam de Domus Ecclesiae, igreja família, igreja doméstica. É como a gente se perguntar, e nós? Nós estamos abrindo uma brecha na nossa casa para Deus? A palavra de Deus tem vez na casa da gente? A palavra de Deus, uma vida de oração. Quantas vezes as famílias reclamam dos problemas? As famílias reclamam dos problemas, de situações, querem soluções fáceis, querem que tudo se resolva num passe de mágica, e não é assim. Nós precisamos fazer dos nossos lares o que fizeram essas personagens bíblicas ao longo dessa semana que se passou.
precisamos ser uma Lídia, precisamos ser aquele carcereiro, precisamos ser também uma Dâmaris, um Dionísio, precisamos ser um Áquila, uma Priscila, que abrem, dão uma brecha para Deus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, temos que decidir: eu vou dar uma brecha para Deus ou eu vou dar uma brecha para o demônio na nossa casa? Se eu perguntasse assim, quem vai dar uma brecha para Deus? Com certeza, todo mundo levantava o braço e dizia, eu. Não era assim? Mas o problema não é dizer, eu vou dar uma brecha para Deus. É a maneira como a gente vive. Porque assim como Deus quer uma brecha, o inimigo também. E ele sabe fazer a lição dele. E quantas vezes, embora dizendo com a boca que nós queremos dar uma brecha para Deus, mas às vezes nós permitimos que o inimigo, não é só uma brecha, às vezes derrubamos uma parede inteira para o inimigo entrar em nossos lares. Através das músicas que escutamos, do que a gente anda vendo no celular, através das situações que vivemos no lar. Quantas vezes, meus irmãos, nós mesmos fazemos nossa casa um inferno? Nas brigas, a falta de entendimento, marido e mulher, qualquer coisinha é uma desculpa para irmãos brigar, para filhos e pais brigarem. Nós temos que pensar bem nessas situações. Às vezes nós mesmos vamos promovendo o inferno dentro de casa. Às vezes o capeta, ele nem precisa às vezes fazer nada, está lá só olhando. A gente vai dando brecha. Aquilo que aconteceu no sul, as inundações, alguém diz assim, como é que Deus deixou aquilo acontecer? A Deus às vezes não deixou aquilo acontecer. O problema foi o ser humano, né? Quando a gente vai ver, nos últimos 5 anos, não foi investido nada pelo governo lá, o governo do estado, as prefeituras. Quer dizer que mais que poderia ter vindo as inundações, mas se tivesse tido investimento, muitas vidas não teriam sido ceifadas, muitas casas, bairros inteiros não teriam sido derrubados. Do mesmo jeito, às vezes nós mesmos vamos dando uma brecha na nossa casa para as coisas do mal. E a gente precisa acordar para a vida. Há 24 anos atrás, no seminário, um padre mais experiente, professor, dizia assim para nós, que a ruína de uma sociedade, ela começa pela cultura do lugar. Às vezes, naquilo que as músicas que ouvimos, naquele tempo ele dizia, o que é que a gente assiste na televisão? Hoje a gente diz o que a gente vê nos nossos celulares, na maneira como nós nos comunicamos, a linguagem verbal, nossas conversas, naquilo que nós escrevemos. Eu lembrava disso, principalmente esses dias, porque hoje, gente, antigamente, era assim, os mais idosos devem se lembrar. A gente, quando tinha alguma música que era um pouco mais, digamos, indecente, não é que fosse totalmente imoral, mas fosse um pouquinho mais indecente, geralmente a gente não escutava perto dos pais. A gente escutava escondido, a gente tinha vergonha. Alguém poderia dizer, era uma sociedade hipócrita, escutava escondido. Era uma sociedade que educava as pessoas tinham uma nitidez, o que era certo, o que era errado. Eu nunca esqueci um adulto contando para mim que o pai educou ele a não fumar e ele obedecia. Só que depois de já casado, adulto, ele fumava. Um dia o pai chegou, ele não esperava, ouviu a voz do pai. Ele disse que o jeito que estava fumando, para não sair nem o cheiro, para o pai não sentir, ele pegou, jogou o cigarro assim na palma da mão, fechou tão bem o cigarro que queimou sua mão. Levantou uma bolha e ele fechou, sabe, para não sair nem a catinga do cigarro. Queimou sua mão, para o pai não sentir nem o cheiro. E ele já era casado, um feito, ele poderia dizer assim, pai, eu já sou dono do meu nariz. Não, era uma sociedade que respeitava. Hoje, a pessoa bota um paredão, bota uma música indecente no meio da rua, não está ligando se está passando idosos, se está passando crianças, não está nem aí. Alguém poderia dizer, padre, mas isso aí não é para nós, é para outros que nem estão aqui. O problema é que muitas vezes faz isso, são nossos filhos, são nossos afilhados, são nossos sobrinhos, que muitas vezes escutam isso e a gente faz de conta que é tudo bem.
a gente não vai se importando. E as coisas vão piorando. É a tal da ruína da sociedade que há 24 anos esse professor dizia. E que a gente não acorda para a vida, que a gente não se importa. Por isso, hoje, no Dia das Mães, precisamos pedir que em cada lar as mães tenham o coração de Deus, a sabedoria do coração, que fala a temática do Dia Mundial das Comunicações. Essa sabedoria, porque, como eu dizia anteriormente, o amor que mais se parece com o amor de Deus é o amor de mãe. Por isso que o Papa Pio X, e na missa de 7º dia da minha mãe, eu fiz questão de botar essa frase do Papa Pio X, que ele dizia assim: dai-me boas mães e eu salvarei o mundo. Porque se numa casa o pai não tem juízo, a mãe também não tem, meu Deus, o que será daquele lar, daqueles filhos? Mas se pelo menos em cada casa a mãe tiver, porque a mulher tem aquela sabedoria, aquela coisa própria de mulher, como Nossa Senhora. Às vezes o marido diz é assim, ela sabe que não dá para bater de frente, mas como a água que bate no rochedo e sabe que não dá para passar, a água vai rodeando até chegar ao destino ao qual esta água estava destinada. Assim é a mulher. Às vezes ela sabe que não bate de frente, mas na sabedoria ela vai do jeitinho dela, rodeando, até que sabe aonde levar. Então, que as mães sejam essas mulheres sábias, santas, inteligentes, que com o seu dom próprio da maternidade como mulher, saibam levar a família, o lar, em direção a Deus. Cada dia está mais difícil da gente salvar a família, mas não está dizendo que é impossível, não. Você na sua casa pode fazer a diferença. Você na sua casa pode fazer o que fez Lídia na segunda, o carcereiro na terça, Dionísio e Dâmaris na quarta, Áquila, Priscila e Crispo na quinta. Hoje é a vez de você fazer a sua parte. Faça. Porque quando aquele anjo deu os tapinhas no ombro dos apóstolos, homens da Galileia, ele está dizendo para nós, homens de São José do Piauí, mulheres de São José do Piauí, pais de família, padrinhos, madrinhas, vovôs, vovós. Hoje, os confins do mundo não é lá longe de nós. Talvez os confins do mundo, da missão, começa justamente aonde? Na cozinha da gente, na sala da gente, na calçada da gente, no quintal da gente. Os afastados, os que estão distantes, nem sempre são aqueles que nós não conhecemos. São aqueles que nós conhecemos e que estão tão distantes. Façamos isso. Hoje não é a festa da ausência de Jesus. Pelo contrário, hoje é a festa da presença de Jesus que se dá através do testemunho de quem faz a vontade dele. E isso é importante para que nós perseveremos na nossa missão. Que a gente não desista. Através de nós, o mal vai ser expulso da sociedade. O mal vai sendo expulso dos nossos lares. É interessante quando ele diz que se pegar na serpente, que se beber do veneno não lhe fará mal, porque nem sempre o caminho do missionário é fácil. É muito bonito aqui, nós estamos juntos, mas quando voltamos para casa, você volta sozinho para enfrentar as batalhas dentro do seu lar. Se você achar que está sozinho, mas esse Jesus que subiu, ele está com você. O Espírito do Senhor está com você, para que se alguém te ferir, te machucar na tua caminhada missionária, para que se a vida te ferir, não tenha medo, isso não vai te fazer mal, a não ser que você permita, porque como disse aquele filósofo existencialista, Sartre, o importante não é o que a vida, as pessoas fizeram de você, mas o que você faz daquilo que fizeram de você. Porque por mais que as pessoas te machucam, os acontecimentos te joguem para baixo, mas se você não permitir que isso te machuca, te fira, assim como Jesus subiu aos céus, você vai subir das suas quedas, você vai se elevar das tuas lágrimas, você vai permanecer de pé. E aí venha toda serpente, venha todo mal,
você continuará levando a fé aos confins da terra, que não está longe de você, como eu disse, está pertinho de você, dentro do seu lar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.